Memória RAM está subindo e está subindo muito. Mas por que isso está acontecendo? Vamos descobrir. Bom, basicamente, memória RAM é quase que um oligopólio. Você tem basicamente 3 empresas que dominam 90% do mercado, que é a Samsung, a SK Hynix e a Micron, que é a dona da Crucial, que vocês conhecem ali dos SSDs e memórias. Basicamente, essas 3 fabricam basicamente todas as memórias do mundo, seja DDR4, seja DDR5, DDR4 nem é mais fabricado, mas DDR5, seja a NAND do seu SSD, tudo isso é fabricado basicamente só por essas 3 empresas. E o que está acontecendo? Basicamente, por causa desse boom que a gente teve de IA, empresas ali como OpenAI, Facebook, Google, tudo mais, estão gastando muito dinheiro investindo em novos servidores, e isso faz o quê? Faz com que eles demandem de muita memória, não só memória RAM, mas também como memória de SSD, etc e tal, porque tem que armazenar todas as informações, o que é algo que demanda muita memória, porque pensa só, no seu computador aí você está colocando aí seus míseros 16 GB de RAM, 32 GB de RAM, se você é alguém muito especial, você coloca 64 GB de RAM, a gente está falando de servidores, múltiplos deles, milhares deles, que vão com 1 TB de RAM, 2 TB de RAM, 4 TB de RAM. É muita memória que esse pessoal está exigindo, então essas fabricantes tiveram basicamente toda a sua alocação ali, quase mais de 40% dela alocada para essas empresas de IA, e isso está dando problema, já deu problema na Crucial, no caso que ela vai deixar de existir agora no começo de 2026, a Micron já anunciou isso daí, e a Samsung também anunciou que vai parar de fazer SSD SATAs aí para o consumidor final, ou seja, a Samsung só vai ter agora SSD NVMe para o consumidor final. Os SSD SATA da Samsung, que era um dos mais cobiçados aí no mercado, tem um preço mais elevado, mas sempre foram conhecidos por ter muita qualidade, tudo isso afeta. Então você vai ter ali um suprimento menor e aquela coisa, oferta e demanda. Quanto menos oferta tem alguma coisa e a demanda continua a mesma ou ela aumenta, você acaba tendo um aumento de preço, e isso está acontecendo. E aquela coisa, não é para parar tão rápido. Por quê? As fabricantes de memória, tanto Samsung quanto Micron, quanto SK Hynix, tiveram um baque razoavelmente grande ali na época da pandemia, porque teve aquele boom, todo mundo estava precisando de coisa e tudo mais, e a gente teve um aumento muito grande do suprimento de memória. Só que aquela coisa, esse suprimento, ele acabou chegando tarde no ciclo. Então você teve aquele início de pandemia que todo mundo estava precisando de computador, todo mundo estava comprando um computador que estava caríssimo, e daí quando esse ciclo meio que baixou, quando o pessoal já comprou tudo, veio aquele boom de memória que o pessoal tinha colocado para fabricar, porque eles acharam que a demanda ia se manter, não se manteve, e isso acabou que essas fabricantes perderam muito dinheiro nesse processo. Mas daí você deve estar se perguntando, pô Davi, todo mundo DDR4 estava precisando ali mais aqueles 8 GB, aqueles 16 GB, trocava nos dois pentes de 8 por dois pentes de 16 por 32 GB, e agora subiu até o DDR4 que tem mais fabricado. Por quê? Porque aquela coisa, galera, quanto se sobe o DDR5, você faz o quê? Você cria um incentivo para o pessoal para o DDR4. E da mesma forma, o pessoal do DDR4 também vai subir preço, porque como não é uma coisa que é mais fabricada atualmente, você acaba que você tem já um suprimento mais limitado ainda, e se tem um aumento de demanda por esse tipo de produto, vai acabar subindo o preço também. Mas e aí? Quando que eu compro memória RAM? Meu querido, se você pode comprar, eu compraria o mais cedo possível. Se você puder comprar agora, eu compraria agora. Pô, se eu vou montar o PC daqui 3, 4 meses, compra agora, porque vai subir. Eu não estou falando isso com um papo de vendedor, tudo mais. Você pode precisar tomar dezenas de notícias sobre o assunto, que realmente está complicado, e a tendência é só se estabilizar para o final do ano que vem. Ou seja, a gente vai ter aumentos no decorrer de 2026, e mais para o meio para o final do ano que vem é que a gente deve ver uma estabilização nesse preço, para daí lá para 2027 a gente talvez voltar a ver quedas. É aquela coisa, a queda é só um talvez, que depende muito de quanto de memórias vão precisar, se a IA continuar precisando de mais memória, talvez mais alocação ainda vai ser necessária em 2027, ou vai fazer com que você tenha ainda menos memória para nós consumidores finais, e também tem que depender de se vai ter um aumento ou não de fabricação dessas fábricas, ou seja, se elas vão aumentar ali essa capacidade de produção. A gente sabe que a Micron está fazendo uma nova planta que vai fabricar memórias nos Estados Unidos, então isso quando ficar pronto, que eu agora não me lembro de cabeça, 2027, 2028,
a gente deve ver uma diminuição de preço, já que, no caso, se a Micron está aumentando capacidade, a Samsung e a SK Hynix não vão querer ficar para trás, não vão querer perder fatia de mercado para a Micron e vão acabar também aumentando subsequentemente também. Mas enquanto essas três ficarem imóveis, a gente não tem muito o que fazer. Claro, tem algumas fabricantes da China que estão entrando e tudo mais, mas ainda é coisa muito embrionária, não está na mesma qualidade que essas fabricantes que a gente conhece atualmente, o que faz com que isso seja complicado e seja difícil ali de você ter esse preço mais baixo na memória e também no SSD. Então é isso, então já sabe, né? Tá precisando de memória, não importa se está vendo esse vídeo no dia que lançou, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, está vendo esse vídeo no metade de 2026, é interessante que você compre o mais rápido possível para evitar ali que você tem que pagar mais caro ainda. É claro, você não está precisando agora, você acha que você vai conseguir depois, você não sabe se vai ter adequado da R5, fica meio complicado de você acabar fazendo essa compra. Mas assim que você tiver certeza de qual plataforma você vai, é interessante sim que você já compre ali o seu pente de memória para garantir um preço mais baixo comparado ao que vai vir aí no futuro. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais.